Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Fernando Martins Pastucci e hoje eu vou apresentar meu projeto de fim de curso intitulado Development of a Phenomenological Radar Model for Simulation of Advanced Driver Assisted Systems, realizado na Opel Automobile, que é parte do grupo PSA durante meu período de intercâmbio. Bom, sobre a agenda da apresentação, primeiro eu vou dar uma breve introdução do contexto do projeto, então eu vou passar por uma visão geral de simulação de radar e definir os requisitos do modelo. Em 3, eu apresentaria o trabalho investigativo feito a respeito das características de radar de um alvo substituto usado em testes de sistema de segurança. Adiante em 4, a modelagem do sistema de radar é mostrada e seguida pela apresentação de resultados em simulação, em model e hardware in the loop. Finalmente, as conclusões do trabalho são apresentadas, junto com possíveis melhorias. Bom, para começar, um breve resumo da empresa. A Opel é uma fabricante de veículos alemã com sede em Hildesheim am Main, Hessen. Tudo começou com uma produção de máquinas de costuras em 1862. A Opel então passou a produzir bicicletas e em 1899 produziu seu primeiro automóvel. A empresa foi parte da General Motors por 89 anos, então em 2007 ela foi vendida para o grupo SA por 2,2 bilhões de euros. Em números, hoje ela vende cerca de 1 milhão de veículos anualmente, emprega 37 mil pessoas, das quais 6 mil são responsáveis pela engenharia e design de novos veículos no Tecnológico Internacional, também baseado em Rüsselsheim. Agora, a respeito da motivação desse projeto, primeiro, o que são sistemas avançados de assistência ao motorista? Bem, ADAS, do acrônimo em inglês, são sistemas eletrônicos projetados para auxiliar e proteger o motorista e os outros ocupantes do veículo. Na prática, esses sistemas variam de simples alarmes sonoros e câmeras de ponto cego, por exemplo, até sistemas que assumem o total controle do veículo caso uma colisão seja considerada iminente, como em sistemas de frenagem autônoma de emergência ou simplesmente A e B. Já o Programa Europeu de Avaliação de Novos Automóveis, Euro NCAP, é um sistema de avaliação voluntário que fornece aos consumidores europeus informação a respeito da segurança de veículos de passageiro. Em 2009, eles adaptaram os critérios de avaliação devido ao crescimento e hoje usam procedimentos de teste padrão para avaliar novos veículos em 4 categorias, sendo elas ocupante adulto, ocupante criança, usuário vulnerável, no caso pedestres e ciclistas, e assistência à segurança, onde ADAS é inserido. Os testes de ADAS, de avaliação de ADAS, em especial, tem um alto custo para serem executados em termos financeiros e de tempo. E a partir disso, um dos projetos realizados na Opel tem o intuito de ser um passo inicial para o aumento de desempenho no processo virtual de desempenho no processo de desenvolvimento, já que esses testes são, de certa maneira, mais fáceis de reproduzir em um ambiente virtual quando comparados a cenários de tráfego completo. Mas para se obter dados relevantes em simulação, os modelos dos componentes têm que ter um alto grau de fidelidade, sendo capaz de reproduzir as dinâmicas esperadas do sistema e englobar fenômenos relacionados a não idealidades, como ruído, perdas e falhas. Para o sistema de A e B, modelos de dinâmica veicular, como chassis, freios, têm que ser integrados a modelos de percepção, como câmera e radar, o último sendo o tema principal desse trabalho. Então, como uma parte da tarefa de se obter os modelos sofisticados, um objetivo era obter um modelo funcional fenomenológico ruidoso de radar, um FPN, baseado em IPG CarMaker, que é um software propositalmente desenvolvido para teste virtual de veículos, e com uma integração com o MATLAB Simulink, onde os modelos poderiam ser construídos ou estendidos a partir de uma API. Outro objetivo era caracterizar o alvo substituto no ambiente virtual, conhecido comercialmente como Global Vehicle Target, usados nos testes da EuroNCAP. Esse alvo é construído com uma base de espuma com a intenção de ser capaz de reproduzir características dos sensores, sem colocar a segurança do passageiro ou danificar o veículo, e sendo rápido o suficiente para ser remontado durante uma campanha de testes. Então, um objetivo específico foi de investigar e medir a seção transversal de radar, ou RCS, em campo e observar alguma mudança entre montagem ou devido ao uso intensivo.
Então, qual é a problemática geral de desenvolvimento de modelos de sensores? Primeiramente, modelos de sensores devem ter um grau suficiente de realismo para teste de desempenho, já que realizam um papel central como interface entre veículo e ambiente de simulação. Sendo essa interface, muitas vezes eles estão intimamente ligados ao seu ambiente de simulação. O que só limita a precisão, mas também dificulta qualquer reutilização de modelos entre diferentes softwares. O nível de realismo na representação desses efeitos de propagação de onda e as não idealidades atreladas ao sensor tem uma influência direta na complexidade e da parametrização e também no custo computacional, o que resulta em diferentes abordagens na modelagem. Os modelos fenomenológicos são conhecidos por oferecer um bom equilíbrio entre realismo e complexidade. Eles são construídos em cima de informação exata proveniente de sensores ideais, mas englobam características como ruído de medição, é, usando equações simplificadas, leis estatísticas e tabelas de consulta. A partir disso, é possível implementar um critério de detecção baseado em um conjunto de quantidades físicas. No final, esse método foi escolhido, já que é um passo gradual para aumentar o realismo de simulação, mas com compromisso com a complexidade do modelo. Mais adiante, o modelo FPN permite uma contínua melhoria e extensão desde que mais dados sejam coletados em teste de campo. Sobre a estrutura do modelo FPN proposto, conceitos-chave como teoria de radar e antenas são usados para modelar o comportamento do sistema. E como se pode observar no esquema, os fenômenos de propagação e as suas não identificadas no sistema real são replicados no modelo de simulação em diferentes subsistemas, desde a aquisição de dados ideais até a lista de objetos final. Uma característica importante do atual sistema de AEB usado na Opel é de permitir um bypass de simulação em que é possível sobrescrever informação diretamente na lista de objetos do radar, usando o protocolo XCP. Esse bypass é usado para integrar o modelo de radar aos componentes restantes em plataforma de hardware in the loop. A respeito da investigação do alvo, como foi mencionado, um dos objetivos era medir a seção transversal de radar do GVT para observar uma variação devido à remontagem ou ao uso intensivo, que também é conhecido como envelhecimento. Então, o RCS foi medido antes e depois de uma campanha de testes usando equipamento adequado, no caso um carrinho de radar, em procedimento de ângulo fixo, ou simplesmente FA, e distância fixa, ou FR. E, como o nome sugere, em medições de ângulo fixo, o ângulo de aspecto em relação ao alvo é fixo e a distância do radar ao alvo varia. Essas medições são normalmente a uma distância inicial de 100 metros, diminuindo até cerca de 5 metros, com o carrinho a uma velocidade de cerca de 1 metro por segundo. O oposto é verdade em medições de distância fixa, com um ângulo variando, e uma distância fixada em um dado valor. Normalmente a distância é de aproximadamente 30 metros e é empurrado em um círculo em volta do alvo. Além disso, junto com a caracterização do alvo, era esperado se obter mais dados para identificar qualquer fenômeno adicional para ser reproduzido no modelo FPN. Bom, primeiramente, uma breve explicação no que se refere à seção transversal de radar, ou RCS. Formalmente, ela é definida como a área em que, ao se interceptar uma quantidade de potência, reflete uma porção dela, produzindo um eco no radar igual ao do alvo. Mas, de maneira prática, o RCS de um alvo é medido como a área efetiva de uma esfera metálica que retorna a mesma quantidade de potência ao radar que o alvo em si. Assim, o RCS de um objeto é dado em metro quadrado ou decibel metro quadrado. Além disso, estabelecer uma relação direta entre o tamanho do alvo e seu RCS não é uma tarefa simples. Em objetos complexos, como aviões e veículos, múltiplos centros de dispersão contribuem para uma medição bem irregular, como pode ser visto na figura direita de um veículo de passeio. Um gráfico como esse aqui mostra o quão visível ou detectável um objeto é para o sistema de radar. O local onde a investigação aconteceu é um antigo centro de testes da Opel, que hoje opera sob a administração de Segula Technologies, um parceiro comercial do grupo. A vantagem do local é que ele oferece um espaço adequado para medições com radar, com um asfalto regular e com um espaço aberto suficiente para manobrar o carrinho. As medições FA
foram feitas em uma reta utilizada para teste de sistema de A e B, e as medições FR foram feitas no SkidPad, mostrado na figura, que é uma área que oferece um espaço aberto enorme, prevenindo qualquer interferência multicabinho horizontal que possa acontecer. O carrinho de radar utilizado é uma solução comercial produzida pela DRI, o mesmo fabricante de GVT. Ele é um equipamento bem prático, com software de operação e processamento presente em um tablet conectado por Wi-Fi ao carrinho, que permite ao usuário gravar os dados em tabelas CSV ou visualizá-los diretamente na tela, após a execução de medições FA ou FR, que são auxiliadas pela direção automática com GPS diferencial. Ele também possui uma altura de sensor variável e vem com um triedro, mostrado aqui na figura esquerda, para calibração. Bom, como resultados medições FA feita na traseira do GVT, os gráficos do primeiro dia são mostrados aqui à esquerda e do segundo dia à direita. A primeira coisa que se percebe dos gráficos é a ampla distribuição de valores de RCS medidos em ambos os dias. Isso é devido à interferência multicaminho vertical, criado pela diferença em fase das ondas que viajam diretamente ao alvo e as ondas refletidas pelo solo. Existem múltiplos centros de dispersão na traseira do alvo que contribuem para essa medição, para essa distribuição irregular. De qualquer maneira, foi possível aplicar um procedimento de ajuste de curva descrito no boletim técnico da EuroNCAP a respeito do GVT. A curva resultante é mostrada em azul, junto com os limites superior e inferior especificados pela NCAP em verde e vermelho, mostrando que em ambos os dias a curva ajustada ficou próxima do limite, provavelmente devido à interferência construtiva vista em 80 metros e 60 metros, mas mesmo assim satisfez os limites. Finalmente, por razões desconhecidas, se percebe que no segundo dia o radar teve dificuldade para detectar o alvo quando estava a mais de 80 metros de distância. Sobre as medições FR, no primeiro dia o GVT foi montado 3 vezes. Duas montagens adequadas, uma delas mostrada aqui na figura esquerda, e uma montagem ruim, mostrada à direita. No segundo dia, novamente foram feitas duas montagens adequadas. é, Foram feitas duas montagens adequadas. A intenção da montagem ruim era de avaliar a variação de RSS em uma diferença exagerada na forma ou dimensão do GVT. Já as duas montagens adequadas de cada dia seriam usadas para se avaliar a influência do efeito de envelhecimento após 10 impactos sérios no alvo. Nos gráficos polar da montagem adequada à esquerda e da montagem ruim à direita, os ecos registrados são diretamente marcados em azul claro, e a curva vista em azul escuro é o resultado do filtro de média aplicado aos dados usando o intervalo de 1 grau. As grandes flutuações nos valores de SS mostrados são principalmente causadas pelas diferentes formas e ângulos que compõem o corpo do GVT. Em certos ângulos, a superfície do alvo é ortogonal ou incidente, enquanto em outras a orientação e forma é tal que dispersa as ondas para diversas direções. Sobre o gráfico da direita, mesmo com o GVT em uma forma extremamente ruim, o mapa RSS refletiu essa condição. A magnitude do RSS registrado foi similar à da medição anterior, exceto em intervalos de 30 e 60 graus, provavelmente devido à forma errática que o para-choque foi posicionado. Os valores médios considerando todos os ecos registrados na medição diferiram em apenas 2 decibéis metro quadrado. Como se pode notar nesse gráfico, com todas as medições agrupadas, os mapas de RSS tenderam a ter uma forma similar em todas as medições realizadas. Sobre a variabilidade observada, pode-se argumentar que ela estaria numa margem tolerável, já que ela representa uma variação muito menor do que se todos os segmentos de carros de passageiros, como sedãs, hatches e SUVs, fossem levados em consideração. De qualquer forma, em geral, as medições foram bastante sensíveis ao ambiente e à forma que o GVT foi montado, e não o envelhecimento do alvo, que se provou ser a maior influência nos resultados. Mesmo não tendo sido possível concluir nada a respeito do envelhecimento do alvo, os mapas de RSS obtidos foram usados como parâmetros para caracterizar os objetos de tráfego no ambiente virtual, satisfazendo nos objetivos que tinham sido estabelecidos. Bom, agora sobre o desenvolvimento do modelo em si. As principais metas almejadas durante o desenvolvimento do modelo FPN foram um critério de detecção baseado na razão sinal-ruído, ou SNR, considerando o RCS do alvo, o ganho da antena, ruído térmico de superfície, oclusão e um limiar de detecção probabilístico, estabelecido por uma probabilidade mínima de detecção.
O modelo também conta com ruído de medição na saída dos sensores, baseado em informação de datasheets, uma parametrização simples, e, por fim, a estrutura da lista de objetos deve servir a interface de bypass. Como pode ser vista no esquema, o modelo é projetado para avaliar o critério de detecção e computar as variáveis do alvo para cada objeto observável presente em um dado raio. Bom, como já foi mencionado, o software responsável pelo ambiente virtual é o IPG CarMaker. Ele é conectado ao Simulink usando uma API que permite ao usuário acessar a informação no programa usando uma biblioteca de S-Functions. Com isso, a informação exata sobre a posição e orientação de cada objeto observável é coletada do CarMaker com o Object Sensor, que por si só é um modelo de sensor ideal. É com essas informações que as quantidades físicas, como RCS, potência do sinal e SNR, são avaliadas para comparar o limite de detecção. Agora, sobre as quantidades físicas. O RCS foi modelado seguindo uma sequência de considerações. Primeiro, um valor inicial é tomado de uma tabela de consulta que contém a informação de um mapa RCS obtido em uma medição FR, dependente do atual ângulo de aspecto. Então, uma dependência da distância é adicionada, baseada na mesma forma do procedimento de ajuste de curva especificado pela Urinicap. Em seguida, flutuações estatísticas são adicionadas, com uma distribuição gaussiana para gerar mais variabilidade no sinal. E, finalmente, a oclusão do objeto é considerada. Para isso, cada objeto que está na frente do alvo atual tem seu ponto esquerdo e ponto direito projetado em cima do alvo. O RCS é então atenuado com base em razões de oclusão horizontal e vertical calculadas com a superfície originalmente não ocluída e a atual. As características da antena são implementadas como uma tabela de consulta bidirecional, dependente dos ângulos de azimuth e elevação. O chamado mapa de ganho é parcialmente mostrado aqui na figura direita. Mais além, os ruídos de térmicos e de superfície são estimados como uma função da temperatura e distância ao alvo, respectivamente, é, e, as, e no final, as quantidades calculadas até esse momento são usadas para então estimar a potência ou a força do sinal recebido usando a equação clássica do radar. Nela, P é a potência transmitida, G é o ganho da antena, lambda é o comprimento de onda, sigma é o RCS e R é a distância ao alvo. A potência do sinal e do ruído são usadas então para obter a razão sinal-ruído, que é comparada ao limite para avaliar se um dado alvo foi detectado ou não. A visão em alto nível resultante do modelo FPN é mostrada aqui, com o loop originalmente proposto já implementado. Um dos blocos do Object Sensor, junto com qualquer outro bloco de S-Function do CarMaker para coleta de informação, são posicionados fora do subsistema de iteração, já que possuem tempos de amostragem específicos. Os mapas de RCS são então concatenados em uma única matriz para serem depois selecionados quando necessário, usando um número de identificação único para cada objeto de simulação. Fazendo isso fora do loop é um ganho de desempenho. E no lado direito, todas as quantidades de saída calculadas, como distância e velocidade, são reorganizadas para serem enviadas à interface de bypass. Os resultados obtidos com o modelo podem ser divididos em duas partes: simulações offline, ou em Model in the Loop, em cenários genéricos para teste e demonstração dos recursos do modelo, e em simulação em Rio, em cenários de teste da Euronicap, para avaliar o desempenho de um sistema de AIB completo. Bom, primeiro, as simulações offline tiveram a meta de validar o comportamento esperado do sensor e comparar ele ao modelo ideal e a outro modelo fenomenológico, conhecido como Radar High Fidelity ou Hi-Fi, da IPG. Esse modelo Hi-Fi possui comportamento e complexidade parecido com o modelo FPN, mas requer uma licença exclusiva para uso em plataformas de hardware in the loop. Os resultados apresentados no próximo slide foram obtidos em um cenário de ultrapassagem interrompida. Nele, 3 veículos trafegam na faixa da direita, a uma distância de 4 metros e a 50 km por hora, e o veículo principal, então, tenta uma manobra de ultrapassagem na faixa da esquerda, mas é interrompido pelo veículo do centro, ou número 2. No gráfico à esquerda, a probabilidade de detecção calculada, que depende do atual SNR, é mostrada. Como pode ser observado,
O alvo 1, mais próximo do veículo principal, não é ocluído e tem uma probabilidade de detecção de 100%, tanto para o modelo FPN quanto para o modelo Hi-Fi, até que até que ele deixa o campo de visão do sensor para uma região de baixo ganho da antena quando o veículo principal se aproxima. O alvo 2 continuou detectado por toda a execução do cenário, e o alvo 3 foi afetado pela manobra de troca de faixa do alvo 2, permanecendo com uma probabilidade de detecção de 100% até que o alvo 2 realmente trocou de faixa e, com isso, ocluiu totalmente ele. Essa situação, piorada por um baixo ganho de antena no azimuth daquele momento, causou por uma queda da probabilidade de detecção para ambos os modelos, até que a manobra foi completada em t igual a 33 segundos. Sobre os valores de distância, é, é importante ressaltar que a diferença entre os valores medidos pelo sensor ideal e o modelo FPN, quando comparados ao modelo Hi-Fi, são por causa que o Hi-Fi mede as distâncias relativas ao centro do objeto e não ao ponto mais próximo. A principal observação desse gráfico é de que o modelo ideal rastreou os alvos durante toda a execução, o modelo FN rastreou exatamente quando a probabilidade de detecção era maior que o limiar, e o modelo Hi-Fi rastreou o alvo até mesmo em momentos em que o limiar era menor do que o especificado, provavelmente devido a uma pequena extensão do período de rastreamento por algum algoritmo de estimação de estado, que é uma prática comum por fabricantes de sensores, mesmo que não tenha sido especificado no manual. Agora, as simulações em hardware in the loop foram executadas em uma plataforma já existente, atualmente usada para testes funcionais de sistemas de segurança ativos, como o AEB. Ela é capaz de responder e prover estímulos para esse uso em teste em um ambiente de tempo real. E nesse caso, ela também permite um bypass de informação para um dispositivo que não tem um modelo de simulação completo. Nessa parte, o desempenho do sistema de AEB, quando o modelo FPN é usado, é comparado ao desempenho usando o modelo ideal. E os resultados apresentados no próximo slide são do protocolo da Euronicap de alvo estacionário, que foi executado 10 vezes, contendo um histograma dos valores de tempo para colisão, TTC, quando o sistema de AEB foi acionado. Como o nome sugere, nesse cenário o GVT está parado e é aproximado por um veículo a 20 km por hora e 100% de sobreposição, que significa que o veículo e o alvo estão diretamente alinhados. Aqui, as informações importantes são a distribuição geral dos valores de TTC e as médias absolutas de cada modelo. Os valores de TTC são relativos à média de todas as execuções com o modelo ideal usado como base. Os dois mostraram uma diferença mínima de magnitude dos valores de delta entre si, mas mesmo assim, o TTC, quando o AIB era ativado, se mostrou levemente menor nas execuções com o modelo FPN. Olhando as médias absolutas, as execuções ideal tiveram um desempenho marginalmente superior. Como nesse cenário o radar detectou o alvo durante toda a simulação, essa diferença poderia ser explicada pelas incertezas de medição adicionadas ao modelo, já que elas não só influenciariam diretamente os dados medidos pelo radar, mas também afetariam a integração e a fusão de valores com os dados medidos pela câmera. As discrepâncias entre os valores medidos pelos dois sensores poderia retardar a confirmação da ativação do AIB, por exemplo. Bem, para concluir, o projeto reforçou a importância de se considerar características específicas de cada objeto, já que um cenário simples de oclusão mostrou diminuir o tempo para que um ADA se haja uma situação problemática. Resultados como os apresentados agora também provam a importância de modelos de sensores mais complexos e detalhados para avaliação de desempenho, dando um passo para ADAs mais sofisticados. E no final, o projeto cumpriu seus objetivos com o modelo FN desenvolvido e um GVT caracterizado no ambiente virtual. Como uma sugestão de melhoria, mais mapas de RCS para outros objetos de tráfego poderiam ser adquiridos, e mais efeitos como atenuação por neblina e chuva, sujeira na antena ou a separabilidade de alvos poderia ser adicionado. O modelo também poderia ser melhor refinado, baseando-se em mais dados de testes em campo. E, finalmente, ele poderia ser usado em cenários de teste mais complexos para uma avaliação intensiva de novas funcionalidades em desenvolvimento.
Bom, isso é tudo. Obrigado pela atenção de todos. Meus agradecimentos à Opel pela oportunidade, em especial para Dirk Baltzer e Johannes Lauer, pelo suporte dado durante todo o meu tempo de empresa. Eu também agradeço ao DAS, em especial para o meu orientador, professor Rodolfo Flesch, pela sua expertise acadêmica para a elaboração desse trabalho. Obrigado.